Agora tá contigo. Então, só enfatizando de novo, hoje é mais uma aula que a gente vai fazer sobre o VITS, entregando conhecimento para todo mundo, mostrar qual é uma linha de raciocínio inteligente para que você possa parar de ter medo de UVIT, você poder focar realmente no que importa, entregar resultado para os seus pacientes. Elô, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por entregar tanto conhecimento para a gente e é uma honra ter você no nosso time da Orbit. Imagina, poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse curso que me deixa muito feliz. A interação é muito legal, cada um dos alunos e parceiros tem uma. A gente fala direto e de um jeito de amizade, assim. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso, né? Que a medicina boa, ela é a medicina compartilhada. E que comigo não tem frescura, que pode me ligar, mandar mensagem qualquer dia, qualquer hora, eu sempre vou fazer o possível para ajudar. Então, eu fui semana passada para a Bélgica para um curso de UVIT, da Internacional de Estudos em UVIT, e é um curso que você faz uma imersão e tem 50 horas de aula todo dia, das 8 da manhã às 6:30 da tarde, e com gente do mundo inteiro, 40 pessoas do mundo todo. E a primeira coisa que eu me deparei lá, e até mandei no nosso grupo, foi que assim que eu saí do elevador do hotel, eu vi uma pia. E eu olhei aquilo, e aquilo lá para mim me causou uma certa estranheza, porque eu olhei a pia e eu falei, tipo, cadê o papel? Pensei, né, para secar a mão. E beleza, fui pro quarto, tal. E no dia seguinte, eu vi várias pessoas chegando com cada um com a sua garrafinha, que era uma garrafa reutilizável, de inox e de outras coisas. E quando eu comentei com uma amiga do Marrocos que manja muito de BC, que assim ela vê BC como a gente vê toxo, ela deu uma risada tão natural de mim que eu não entendia que aquilo lá, na verdade, era um bebedouro. E aí ela mostrou para mim, falou: olha, você tá vendo que todo mundo tá com a sua garrafinha aqui. A gente não usa nada de plástico, a gente tenta diminuir o lixo. Então isso me mostrou que a gente sempre tem que estar aberto a aprender coisas novas e que essa troca, não somente do conteúdo, o conteúdo logicamente é muito importante, mas o como a gente faz, não só o que a gente faz. Então, um exemplo bobo, né? Hoje eu tive uma paciente no consultório que tinha uma DMRI seca e ela tinha indicação e vontade de importar o Cifovre e eu não consegui, conversando com ninguém, saber para quanto que duraria aquela ampola, já que ela teria que fazer um investimento. Então, foi muito interessante ver que no mundo, na Suíça, é, na Austrália, tinha gente que tinha muita dificuldade de conseguir uma triamcinolona que para a gente tem um custo barato e uma facilidade barata. Então, essa troca de conhecimento é muito importante e para que a gente possa absorver, a gente precisa desaprender muitas coisas que a gente aprendeu. Antigamente, né, Badaró? Quando a gente estudava na escola, vi que a Robertinha está aqui, quando a gente estudava lá no Bandeirantes, quem sabia rodapé de livro ia melhor no vestibular, ia melhor nas coisas. E não necessariamente esse cara agora 20, 30 anos depois, está bem na vida. Porque hoje em dia você pergunta o rodapé do livro para o chat GPT, para o Google, e ele aparece. Então, coisas muito importantes como que você vai se relacionar com esse paciente, como que você vai atender, isso tem uma importância maior na nossa geração atual. E então eu sempre começo dizendo que as UVEITs são uma lição de humildade enorme e também um grande privilégio, porque esse paciente com VIT, eu sou muito feliz fazendo VIT e eu acho que cada um de vocês teria uma gratificação enorme, porque às vezes é um paciente que chega MM
e ele vai sair do seu consultório 20, 40 e grato a você e que muitas, na grande maioria das vezes, a gente consegue ajudar esse paciente. Então, dito isso, mostrando que eu também não sabia para que servia aquela pia e que não existe pergunta boba e nem logística boba, que a gente sempre tem que estar aberto para aprender. Então, por que que a uveíte é importante? Qual que é o burden que eles falavam? A uveíte é uma especialidade negligenciada, né? Eu já escutei de um grande cirurgião de catarata que ele não queria os pacientes de uveíte na sala de espera. Por quê? Os pacientes são mais novos, eles podem perder a visão, mas desses que ficam cegos, a gente poderia evitar 80% da perda visual relacionada ao uveíte se a gente tivesse um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Esses pacientes, diferente de outros, né, para quem faz refrativa, sabe, o paciente de uveíte, ele é fiel a você. Ele é um paciente que ele cria uma confiança e uma troca com você. E eu até fiquei pensando se eu devia falar isso ou não, vocês podem dar risada, mas exceto se você for um herdeiro, porque hoje em dia nas clínicas grandes, né, quem é que vai fazer as cataratas da clínica grande? É o herdeiro da clínica grande. E eu pensando aqui, eu vejo vários exemplos disso acontecendo. Então, a menos que você seja um herdeiro, ou então se você quiser ser um herdeiro com propósito, que quer ajudar os pacientes com veíte, geralmente você ter uma especialidade mais complexa é um caminho para você entrar nos grupos grandes que hoje em dia dominam muitos setores da oftalmologia. Infelizmente, o ensino no Brasil ainda é falho. 72% das residências não tem especialista em uveíte, então acaba que o cara que faz retina vai vendo as uveites posteriores e o cara que faz córnea vê as esclerites. E assim, é muito, muito gratificante quando ela é bem feita. Ela é um nicho a ser explorado e é um mercado que também, diferente de outras situações na oftalmologia, ele não está saturado. Então, esse é um diferencial para quem entende de uveíte. Outra coisa, eu acho que você deixa de ter medo de casos complexos e de complicações. Porque quem é cirurgião de catarata, cirurgião de córnea, cirurgião de retina, sempre vai ter cirurgião de glaucoma, algum caso vai ter complicação. E depois que você pega a mão em inflamação, você sabe conduzir aquela situação complicada. Então, a uveíte, aqui no Brasil a gente não tem estudo sobre isso, mas nos Estados Unidos é responsável por 10% dos casos de cegueira legal, sendo que a incidência é 64 para cada 100 mil habitantes. E aqui no Brasil, nas instituições de reabilitação visual, a uveíte, apesar de muito menos frequente, ela é responsável por 15,7% dos pacientes matriculados nessas instituições, só perdendo para as doenças de retina, que são muito frequentes. E muitas vezes, no dia do caso novo, no dia da primeira consulta, um quarto dos pacientes já são cegos ou têm visão subnormal. E se você comparar com as outras causas de cegueira aqui no Ocidente, então você pensa, uma causa congênita é mais grave, uma retinose pigmentar, não tem muito o que fazer ainda. A diabetes é um povo que às vezes pode ser mais velho. Então, poxa, a gente podia reduzir essa fatia de cegueira relacionada ao veíte. E aqui eu mostro o meu WhatsApp, que é uma delícia, que cada dia vem um desafio diferente. E eu falando com cada um de vocês aqui, a gente tem 230 pessoas assistindo, a grande maioria super bem formado, que está lá na sua casa, muitas vezes fora de um centro grande, e que quer um diferencial para resolver aquele casinho um pouco mais complexo. E a gente pode mudar a vida desses pacientes e a condução dos casos do consultório para quem
tem essa formação em uveíte. Então, eu mostrando aqui que é muito legal dar essa orientação e a gente discutir caso em conjunto, porque hoje em dia, com as imagens e vídeos e formas de capturar o exame, a gente consegue discutir caso à distância com bastante segurança. Então, a primeira coisa é a gente não tem que ficar de cara fazendo uma consulta que tem uma anamnese de 2 horas. Essa anamnese, ela tem que ser inteligente e direcionada. Então, o que que é importante? Como começou a uveíte, quando e como começou a uveíte, se o olho é branco ou é vermelho, porque uveites de olho vermelho geralmente são causas agudas, e uveites de olho branco, AIJ, pars planitis, são uveites crônicas. Se ela está em um ou nos dois olhos, porque isso vai ajudar no diagnóstico diferencial, no geral, né, unilateral tem maior chance de ser infeccioso e bilateral, simétrico, maior chance de ser autoimune. Se ela é simultânea ou alternante, tem só um tipo de uveíte que é alternante por característica, que é a uveíte relacionada com a espondilite anquilosante. Se ela piorou a visão, se é a primeira vez ou se já aconteceu antes. E uma coisa que é muito engraçado, né? Eu pergunto para os pacientes: você tem alguma doença? E o paciente fala: não, doutora, eu não tenho nada. Aí, quando você vai perguntar, tá bom, mas o que que você toma de medicamento de uso contínuo? Aí o cara começa: eu tomo antihipertensivo, medicamento para colesterol, medicamento para depressão. Então, o paciente ele sempre quer negar que ele tem alguma doença sistêmica, mas uma forma de você tentar descobrir é se ele usa algum medicamento de uso contínuo. Se alguém na família teve problema de visão, porque ah, poucas uveites têm antecedente familiar, mas o HLA-B27 e a síndrome de Blau são duas que têm um componente genético. Se tem alergia a algum medicamento, é muito importante, às vezes a gente esquece, e vira e mexe a gente tem que tratar o paciente com Bactrim, que é uma sulfa, lembrando que 10% das pessoas têm algum tipo de alergia a sulfas e se fez alguma cirurgia no olho. Porque é muito comum a gente ter inflamações pós-operatórias, então uveites que vêm, endoftalmites que vêm disfarçadas de uveites. A gente sempre tem que, então a anamnese inteligente, diagnóstico diferencial são sempre três principais possibilidades. E a gente deve seguir essa linha de raciocínio para não errar. Então, sempre pensar em infecção primeiro, depois em inflamação e, por último, as coisas estranhas, as causas secundárias, que seriam as síndromes mascaradas. O tratamento ele deve ser sempre direcionado para a doença de base e ele pode variar muito. Então, às vezes, uma mesma manifestação clínica, se for por sífilis, o tratamento é por antibiótico, e se for uma sarcoidose, o tratamento é com imunossupressão. Então, a gente sempre tem que insistir no diagnóstico diferencial adequado para fazer o tratamento adequado. Eu gosto muito de pensar matematicamente. Então, na vida inteira, né, a gente tem até o cara que mudou o jogo de futebol americano porque ele fez estatística, porque ele fez conta. Então, a gente tem que pensar em probabilidades. Então, eu gosto muito de fazer o diagnóstico diferencial pela idade do paciente. Se você tem um bebê com uveíte, é muito provável que ele tenha uma infecção congênita. E das infecções congênitas, a que de fato acontece é a toxo. Rubéola congênita viu uma vez na vida, Zika, depois que passou as coisas, não vimos mais. Então, a toxoplasmose é o que acontece. E geralmente é o cara que faz retina pediátrica, que viu lá no berçário. E hoje em dia, a toxo, ela sai no teste do pezinho. E até pouco tempo atrás, não vinha no teste do pezinho. Então, a gente vai ter maior diagnóstico e a gente vai ter que lidar com esses pacientes. Se a gente tem uma criança pequena, essa criança é muito improvável que ela tenha uma infecção. Pô, ela é criança, ela não faz sexo ainda. Então, ela não vai ter
sífilis, não vai ter tuberculose, não deu nem tempo dela fazer tuberculose. Então, criança geralmente tem artrite idiopática juvenil, que é uma doença crônica bilateral e simétrica, ou parsplanite, que é a uveíte intermediária do tipo idiopática. As crianças pequenas também podem ter toxocaríase, que tem um quadro oftalmológico muito típico, e toxoplasmose. Agora, se você tem um adulto jovem, que esse é o cara que vai chegar, a maioria dos nossos pacientes, a idade média é 39 anos, aí sim, se ele tiver o olho vermelho, um quadro unilateral, 50% das uveites anteriores agudas estão relacionadas ao HLA-B27, que é, lembra aqueles negócios da reumato, que são as espondiloartropatias soronegativas, espondilite anquilosante, artrite psoriásica e doença inflamatória intestinal. Algumas podem ser idiopáticas. Se for uma uveíte Filho da posterior, firma. ela é, aqui sim entram as causas sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, toxo, sífilis, HIV, doença de BC, necrose aguda de retina, e se for difuso, o vulgo de Koyanajara. E no idoso, aí sim que pode complicar, porque não é comum você ter uma doença infecciosa e uma doença autoimune começando no idoso. Então, outro dia foi engraçado, uma colega ligou e falou assim: Olha, Lô, eu tô com uma paciente que operou catarata e ela tá com VOGT unilateral. Aí, só de escutar aquilo, já estava estranho. Eu falei: Olha, Vogt unilateral, isso é complicação de catarata. Vamos voltar no raciocínio. Então, você pensar na idade do paciente é fundamental. O idoso, ele tem mais herpes zoster, então a gente vai ver a imunidade diminui e a gente vê o cobreiro acometendo o olho, a gente tem mais endoftalmite, tem mais síndrome mascarada. E as toxoplasmoses no idoso costumam ser mais graves. Então, aqui uma toxo congênita, olha que tristeza. Só de eu pensar que isso podia ser evitado com informações para gestantes me dá uma dor no coração, né? Esse paciente é 20/200 dos dois olhos. A artrite idiopática juvenil, vocês veem que é totalmente diferente da toxo. Um olho branco, com ceratopatia em faixa, catarata. Muitas vezes essa ceratopatia em faixa ela pode ser mais densa, uma uveíte intermediária com os snowballs lindos e uma toxocaríase que mostra essa tração, esse granuloma de polo posterior. Casos raros, né, de retinoblastoma, essa foto aqui é de um menininho de retinoblastoma, mas na vida eu já peguei 4 no consultório que foram diagnosticados erroneamente como uma uveíte. Aqui em cima, uma espondilite anquilosante, então vocês veem que é um olho vermelho, uma uveíte cinequiante. Aqui uma espondilite também com hipópio, uma sífilis placóide posterior linda, uma toxo, que só de olhar isso aqui a gente tem que saber e tem que desconfiar. Nunca, nunca, nunca a gente deve esquecer de fazer a transiluminação de íris, que pode nos ajudar demais. O exame da biomicroscopia faz adequado, faz toda a diferença no diagnóstico da uveíte. E eu sempre insisto, porque é um diagnóstico fácil e que vira e mexe o paciente foi em 4, 5 médicos para fazerem o diagnóstico. E no idoso, essa aqui era uma síndrome mascarada, esse aqui um zoster. Olha só que coisa, né? Essa síndrome mascarada, um linfoma. Então, esse é o slide mais importante de toda a aula, porque aqui tem uma seta da investigação. A gente sempre tem que seguir essa seta. Então, às vezes, e esse é o maior erro, a maior confusão que eu vejo dos colegas. O pessoal me liga e fala assim: ah, eu estou aqui com uma sarcoidose, mas o cara não excluiu tuberculose, então você não pode falar que é sarcoidose. Ou então fala: ah, eu estou aqui com um caso que parece uma síndrome mascarada, e às vezes o negócio é mais simples, é uma sífilis. Então, a gente sempre, e principalmente no Brasil, tem que excluir infecção antes de qualquer outra coisa, tá? Os pacientes com uveíte têm uma associação positiva com o tabagismo, isso comprovado cientificamente,
e uma possível associação com obesidade e hipovitaminose D. E que coisa, né? Que preconceito com os obesos. Eu fiquei brava quando eu escutei essa, esse dado, porque, poxa, até o veite é pior no gordinho, tadinho do gordinho, né? Eu me incluo nessa população. Então, aqui vocês veem, o herpes, ele dá uma uveíte anterior hipertensiva. Já o HLA-B27 é uma uveíte anterior que abaixa a pressão intraocular. A uveíte intermediária, todo mundo sempre esquece de pedir o HTLV. Em alguns locais do Brasil, como a Bahia, a gente tem 8% dos pacientes com HTLV. A tóxico, então aqui eu deixei em negrito as coisas que são mais importantes. Então, pensando matematicamente, que eu acho muito importante, quando o paciente entra na sua sala, você vai saber a idade dele e você tem que pensar nesse gráfico aqui. Um em cada quatro pacientes pode ter toxoplasmose, 10% HIV, 10% veite anterior idiopática, 7,5% VOGT, 6% AIJ. Então, a gente tem que pensar desse jeito. Por quê? E qual que é o meu objetivo com esse curso? É mostrar para vocês que em 60% dos casos estão nesses sete principais diagnósticos. Em 2011, quando eu fiz esse curso da Bélgica pela primeira vez, o meu marido, que é retinólogo, falou assim para mim: Ah, o veite é fácil, pô, vocês só tem 10 doenças. E eu pensei, falei, poxa vida, ele tem razão. Por quê? 24% dos nossos casos são tóxicos, 10% veite anterior idiopática, 7,5% VOGT, 6 AIJ, 6 HLA-B27, 6 sífilis e 5 tuberculose. A soma disso aqui dá 60%. E lógico, a gente tem esclerite, parsplanite, uveíte intermediária idiopática, CMV, que a grande maioria é associado a HIV, BC, sarcoidose, uveíte idiopática difusa, a necrose aguda de retina, mas juntos, se a gente souber esses top 12 de uveíte, a gente consegue resolver 90% dos casos. Então, os meus amigos que estão fora dos grandes centros, que tem lá o seu consultório, ele precisa ter segurança para entender que essa é a possibilidade no consultório dele, e muitas vezes, dependendo do local que você está, a Toxo é mais do que um quarto, né? Lembrando que isso aqui é um serviço terciário. Então, a gente nunca pode esquecer das principais causas de uveíte que a gente vai resolver 90% dos casos. Então, rapidinho, para todo mundo que me pediu aqui, sífilis, penicilina cristalina, a regra dos 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas por 15 dias. Lógico, dá para tratar com Rocefin, outros antibióticos pegam. A tuberculose, o esquema RP, que só o SUS faz no Brasil, não dá para o cara sair com uma prescrição, ir na farmácia e comprar um remédio para tratar a tuberculose. Ele tem que tratar pelo SUS. HIV, a gente precisa tratar para evitar as complicações. Infelizmente, o Brasil ainda é o único país, um dos únicos países do mundo que a gente tem aumento do HIV em vez de diminuição. E a toxoplasmose, na prática, né? Bactrim F de 12 em 12 horas por 45 dias. E quem fala o contrário, eu faço um desafio. Vai lá na farmácia, pede sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Eu aposto que vocês vão em umas 8 farmácias e não vão encontrar todos esses medicamentos. E que na hora que o cara de manhã acordar e tiver que engolir 12 comprimidos, ele vai ficar muito bravo com você, que é o médico dele. Quando a gente tem as causas autoimunes, e isso aqui eu vou explicar direitinho como é que faz ao longo do curso, a gente começa com o corticoide. Se a gente não consegue deixar o corticoide de uma dose baixa,
a gente deve ir para os medicamentos poupadores de corticoide. Isso não quer dizer que você vai parar com corticoide, que são os imunossupressores, e cada um tem uma indicação melhor em uveíte, mas muitas vezes o que funciona mesmo é a combinação de MTX, do metotrexato, com o adalimumab, que é o Humira, e lembrando que em qualquer momento da uveíte, a gente pode e deve fazer os corticoides perioculares e intravítreos e, às vezes, o anti-VEGF, que para nós, diferente de nos retinólogos, eles não funcionam muito bem. Eles não fazem nem cosquinha em uveíte, anti-VEGF. Então, a gente tem todo um arsenal terapêutico e eu falo para o paciente, olha, a uveíte, ela é uma guerra. Eu não tenho o poder de te de curar a uveíte. Mas eu vou ser o seu soldado da linha de frente, desde dirigir o caminhão por terra, soltar um míssil por ar, ir por baixo. Então, a gente tem várias opções de tratamento da uveíte. A gente tem via oral, a gente tem pulsoterapia endovenosa, a gente tem vários tratamentos locais que são incríveis na condução dos casos e muitas vezes tiram com a mão a uveíte. E a gente não pode ter insegurança de usar essas armas quando necessário. E os imunossupressores que a gente tem grande parte disponível pelo Sistema Único de Saúde e que muitos de nós têm medo de prescrever, mas que são medicamentos seguros, com muita evidência, muitas vezes usado em crianças, e os reumatos, às vezes, quando tem a IJ, eles vão direto para o metotrexato. Uma prescrição simples, um acompanhamento tranquilo, e a gente morre de medo, tá? A gente não deve. A gente tem que trabalhar, e nesse curso eu preciso trabalhar com vocês não somente o conteúdo de uveíte, mas a segurança em conduzir as uveites. E o papel do tratamento local? Ele é uma opção que ele é mais assertiva do que o sistêmico, você precisa de uma dose menor para quadros agudos, né, uveíte anterior aguda, uveíte intermediária com edema macular cistoide, uveites posteriores que não são infecciosas, ele funciona muito bem e ele ajuda demais os pacientes. E como é que eu vou decidir se eu vou entrar com corticoide por boca ou se eu vou fazer uma injeção? E como eu vou abordar o paciente e falar que eu faço uma injeção no olho dele, né? Então, a gente sempre tem que levar em conta a lateralidade. Isso já é regra na comunidade internacional, que se for uma uveíte unilateral, é preferível o tratamento local ao tratamento sistêmico por conta das comorbidades e dos problemas associados ao uso de corticoides e imunossupressores. A gente sempre tem que ver se o paciente já operou a catarata, porque se ele já operou a catarata, o que é muito comum por aí, cada vez pacientes mais novos, aí que você vai fazer local, porque ele não vai ter a catarata como uma complicação. Se ele tem glaucoma, os eventos adversos, tanto sistêmicos quanto oculares. E a conclusão que eles chegaram em todos os estudos é que, logicamente, a gente precisa individualizar, né? Então, aqui a gente mostra que nos casos unilaterais existe o benefício do tratamento local. E a conclusão de individualizar, lógico, né? Hoje eu escutei de uma paciente que tinha uma uveíte intermediária, um diagnóstico simples para quem consegue ver célula no vítreo e snowball, que veio de um retinólogo para mim com indicação de vitrectomia. Não precisava de vitrectomia, ela precisava de uma injeção de triamcinolona intraocular e ela ficou 20/20 com a injeção e ela falou assim para mim, doutora, sabe por que eu venho aqui? Porque eu até entendo em outras, quando vai no advogado, quando precisa do engenheiro, mas na medicina eu não quero ser um número, eu quero me sentir a Bianca, eu quero que você saiba meu nome, eu quero que você
me dê um tratamento personalizado. E a gente tem que tomar muito cuidado com protocolos e com o jeito que a medicina está seguindo, porque na hora que o cara está doente, ele quer realmente alguém que dê atenção para ele. E o grande segredo, né, as circunstâncias individuais do paciente, é a gente se colocar no lugar do doente. Eu tenho certeza que desses 300 que estão aqui, grande parte é pai, é mãe, e às vezes acontece uma coisa boba com seu filho. Outro dia, meu filho teve uma hérnia inguinal. Pô, para o cirurgião pediátrico, isso é sossegado, né? Mas para mim, eu não conseguia dormir à noite, eu fiquei super preocupada, eu cancelei um monte de período porque eu queria fazer ultrassom e ir na consulta, e eu fiquei com medo. Então, a gente tem que fazer esse exercício de se colocar no lugar do cara e pensar, pô, eu tô com uma doença, eu botei o nome da doença no Google e o Google falou para mim que eu posso ficar cego. Então, o cara chega lá, é muito comum o cara chegar desesperado e o nosso papel é ser tranquilizar esse paciente do diagnóstico que ele tem. Então, individualizar é muito importante e falo como alfaiate, né? A gente pode comprar uma roupa pronta pela internet, mas sempre se a gente mede direitinho as medidas de cada um, a gente pode ter um resultado melhor. Verdade. E os nossos pacientes, a maioria é do sexo feminino, porque eles têm, elas, né, têm as doenças autoimunes com mais uma frequência maior. A maioria na faixa de 40 a 64 anos, ou seja, uma idade útil, que o cara está trabalhando ainda, é pai de família, é mãe de família, e 10% tem HIV, e diferente, né, das outras causas de uveíte, que a maioria é mulher, no caso de HIV, a maioria é do sexo masculino, 3/4. E aqui eu mostro para vocês um caso da vida real. Essa menina faz faculdade, dirige. Ela tem uma uveíte muito grave por uma síndrome de Blau. Por muito tempo eu achei que ela pudesse ficar cega. Ela tinha nefrite também por essa síndrome, que é como se fosse uma sarcoidose infantil. E nós deformamos ela pela quantidade de corticoide que ela usava quando ela tinha 6 aninhos. E essa mesma menina, mesmo com assim, a gente usou tudo, corticoide, imunossupressor, ela falava para mim, doutora, pelo amor de Deus, me dá uma injeção no olho, eu não quero ficar desse jeito. Então, o papel do tratamento local e da gente individualizar os casos, e eu fico muito feliz, fiquei muito feliz quando ela tirou a carteira de motorista, e ela passa comigo até hoje, isso, poxa, tem uns 15 anos já, e é muito legal a gente ver esses pacientes crescerem, e muito gostoso ter essa relação com os pacientes. O tratamento local, quando a gente faz bem feito aqui, eu sempre falo para eles, pô, você não vai no posto tomar vacina? Esse tratamento ao redor do olho aqui é sossegado. Nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, todo mundo faz na sala. Aqui no Brasil, tem todo um corporativismo de fazer o paciente pagar centro cirúrgico e anestesista, e uma infiltração que pode salvar o olho e a vida desse paciente. Aqui as injeções intravítreas também, né? Sempre muito importante no nosso arsenal terapêutico das uveites. Eu adoro fazer injeção intravítrea e eu uso pra caramba. Essa semana fiz em uma criança de 11, uma criança de 14, porque eu sei que aquilo é o melhor para eles nesse momento, para o tipo de uveíte que eles têm. O Ozurdex, que eu adoro, é uma invenção maravilhosa, só que custa muito caro, então a gente tem que verificar a acessibilidade desse medicamento, mas quando indicado, ele ajuda e muito, ele preserva muito a visão de pacientes com uveites, principalmente com edema macular cistoide.
E aqui vou discutir um casinho com vocês que é sempre legal, né? A gente mostrar. Então, esse aqui era uma criança que chegou comigo. Ele tinha, na época, acho que 4 aninhos, com visão muito baixa no olho direito, 20/150 e movimento de mãos. Então, numa idade que causava ainda ambliopia, pressão normal, e eu não conseguia ver quase nada do fundo de olho. Essa era a biomicroscopia anterior dele. Outra coisa que eu faço muito, né? Eu filmo, eu tiro foto, eu compartilho com os pais. Eles querem entender o que que é aquele cinzinho que eles veem. E esse paciente, lógico, poxa, eu tenho que controlar, tenho que deixar 3 meses sem atividade. Mas olha só, ele tem 4 anos. Se eu ficar enrolando para operar ele, ele vai ficar amblíope. E aí, assim, eu até falei pro pai, falei, ah, tá bom, vai, vamos esperar 20/150, eu vou dar o corticoide, dar o metotrexato, dar o Humira, até que ele chegou para mim, MM dos dois olhos, e eu falei, pô, eu não posso deixar essa criança cega. Ele caiu e bateu a cabeça. Eu vou operar. Operei. Aqui, ó, a cirurgia é difícil, né? E, aliás, se você pensar, né, 30% dos pacientes com uveíte tem catarata. Então, eu falo que a catarata faz parte da história natural da uveíte. E a gente melhora muito como cirurgião, porque a gente pega umas buchas que você deixa de ter medo dos outros tipos de catarata. Né? Eu tinha muita fibrose de cápsula, foi difícil, vocês vão ver aqui, ó, não abria de jeito nenhum essa pupila. E diferente do que muito cirurgião de catarata fala, as evidências atuais são contra o uso de dilatadores de pupila, isso aumenta a inflamação pós-operatória. E para o bom cirurgião de catarata, muitas vezes você faz uma dilatação de 5 milímetros, você consegue tirar o cristalino e principalmente garantir que você consegue ver o fundo de olho da criança. Porque se ele tiver uma complicação na mácula, você está perdendo tempo. E aqui foi o pós-operatório dele, deixei afásico, né, porque era uma IJ, e eu fico tranquila em indicar a facia, e aqui já ele usando o tampão, enxergando, e a lente de mais 15 no pós-operatório. E esse menino, hoje em dia, para mim, operei outro olho, e para minha grande felicidade, o menino enxerga 20/20, e lógico, né? Agora ele está com 8. Ao longo desses anos, ele teve herpes zoster, mastoidite, porque é uma criança que você diminui a imunidade, ele vai ter mais infecções. Mas esse paciente, a avó dele acompanha a refração comigo, a mãe quer fazer bléfaro, o irmão veio fazer refrativa, o pai quer fazer o óculos de presbiopia. Então, a família toda, ela tem você como referência, porque você ajudou num momento que eles estavam angustiados. E lógico que esse caso é um caso extremo, porque a vida real a gente vê com muito mais frequência casos mais tranquilos, paciente 20/20, que tem um joelho com artrite, e muitas vezes a gente vê até o paciente com catarata, mas se a visão está boa, você não precisa abordar. Então, é uma minoria que você vai precisar fazer o que foi feito com esse menino, e dizer que isso de, eu tenho que esperar 3 meses, é assim, idealmente, a gente precisa esperar para operar. Mas existem duas coisas: a medicina ideal e a medicina real. E eu estou aqui sempre colocando o paciente em primeiro lugar para dividir com vocês o que eu faço de verdade. Esse caso aqui foi muito, muito emocionante. Essa menina chegou pequenininha, PL e SPL, esse era o olho PL. Eu não conseguia ver nada da pupila. Eu via que ela tinha cinéquia anterior, cinéquia posterior.
E a primeira coisa que eu fiz, e muito legal, né, a gente fazer o VEIT, porque a gente mexe na córnea, mexe no cristalino, mexe na retina. E aqui eu fiz um PTK com o Alegreto, e ela ficou assim depois do PTK. Eu falei, pô, tem catarata, né? A menina tem 8 anos, eu tenho que operar, não tem jeito, né? PL, SPL, não tem jeito, eu tenho que ver o fundo de olho. E aí, na hora da cirurgia, esse aqui foi meu grande maridão que fez, Gustavo, que faz criança. Na hora que ele tirou a membrana pupilar, no que ele trouxe assim para o reflexo vermelho, eu olhei e falei: Meu Deus, o cristalino tá transparente. E eu quase caí do mocho lá que eu tava, e eu comecei a gritar para ele: para, porque eu queria examinar o fundo do olho antes de mexer, né? E vocês vão ver aqui, ó, na hora que ele coloca o metil e traz o olho, que vai aparecer um reflexo vermelho. Eu falei, gente, o reflexo vermelho? Poxa, essa retina pode estar boa. E depois que a gente treina o VEIT, a gente vê às vezes um reflexo violáceo, a gente já sabe que é Vogt. A gente consegue muito pelo reflexo vermelho saber como esse paciente está. E aí, esse é o pós-operatório dela, vocês veem aqui o cristalino transparente. E, para minha grande surpresa, eu virei para ela e falei assim: Ó, você está conseguindo ver a tabela de acuidade? E é muito engraçado, até conversando com os amigos de fora do Brasil, eles não fazem refração, eles não fazem acuidade, porque na maioria dos países tem o optometrista, e esse é um grande diferencial nosso. E é muito engraçado. Se vocês sabiam que se você usar o Predforte, o Maxidex, ele causa um espasmo de acomodação e uma alteração refracional durante o uso. Então, tem muito paciente que fica míope quando está com a uveíte, tanto pelo aumento da refringência do aquoso, do olho como um todo, quanto tanto pelo uso dos medicamentos. E essa menina, a gente tirou aquela membrana pupilar e eu falei para ela, você está enxergando a tabela de acuidade? E ela falou assim para mim, Elô, eu tô, mas eu não sei ler. E ela aprendeu a ler com 8 anos. E essa menina, para minha grande surpresa, eu quase caí da cadeira. Ela chorava e eu também. Ela enxergou 20/40 e se tiver alguém aqui que faz refrativa, né, a plataforma do Alegreto, ela já compensa a hipermetropia gerada e como eu tive que fazer 3 vezes para tirar a opacidade de córnea, ela ficou -6,5. Mas assim, eu nem liguei que ela estava -6,5, eu queria que ela enxergasse, né? E hoje ela dirige também e ela teve um filho faz um mês. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando velha mesmo, porque agora ela já é mãe. Então, assim, eu vejo muita gente que tem lá um paciente com uveíte, quando vai lá no meu consultório, eu peço 1, 2 exames no máximo. E eu vejo gente que está pedindo, sim, sorologia para hepatite A, 500 exames, e a gente se desvaloriza se a gente faz isso. Você dá muito mais dinheiro para o laboratório do que para você. E o paciente não precisa de tudo isso. A anamnese tem que ser direcionada, o pedido de exame tem que ser direcionado para o que você viu no quadro clínico. Então, assim, muitas vezes tem muito paciente que eu peço sorologia de sífilis, ígra para tuberculose e sorologia de tóxico só. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse conhecimento. E algo assim que eu sou apaixonada, né? Quando a gente faz o OCT em cima da lesão, o OCT, ele tem vários biomarcadores de uveites. A gente pode, sim, sugerir uma possível etiologia para aquela uveite posterior de acordo com os achados no OCT. Então, o OCT, para mim, faz parte do exame clínico, mas não é passar o OCT na mácula. Você tem que ir lá procurar, muitas vezes você mesmo fazer, e passar o OCT em cima da lesão.
porque a gente consegue. Hoje eu mandei, né, no nosso grupo a diferença de tóxo, que hoje em dia, se você fala, tem uma lesão de CR, uma lesão de corioretinite, você já está desatualizado, porque isso era da era que não existia o OCT. E as pessoas não sabiam que a lesão começa na retina, é uma retinite necrosante que vai para baixo. Então, uma retinocoroidite da toxoplasmose, diferente das retinites virais que pegam sua retina. E isso a gente consegue ver no OCT. E isso é muito legal e é algo que ajuda demais na condução dos nossos casos de toxo e de causas virais. Outra coisa que eu tô fissurada é na vacina do herpes zoster, porque vocês acreditam que saiu recentemente que quem toma a vacina de herpes zoster tem uma proteção para Alzheimer? Poxa, gente, isso é incrível. Vocês sabiam que a arterite de célula temporal, que é aquele negócio que a gente fica estudando, que existe super pouco, que eu vi 2 casos na minha vida, é um herpes zoster de artéria temporal? Então, assim, cada vez mais a gente descobre que doenças infecciosas podem ser um estímulo ou uma piora, um gatilho para doenças autoimunes. E a vacina de herpes zoster, a Shingrix, diferente da que existia no passado, que não era muito boa, ela é indicada para pacientes com mais de 50 anos. Ou seja, quase toda a população que a gente vai operar catarata tem indicação de Shingrix e a gente não pergunta. E vira e mexe, a gente tem caso de herpes depois da cirurgia de catarata, porque você tem o trauma cirúrgico, a incisão, o corticoide, o estresse, então junta todos os fatores de risco e muitas vezes você vai lá fazer o curso da Raquel, de lente premium, você põe a melhor lente no cara e o cara tem um herpes depois da cirurgia e fica puto com você. Então, assim, são coisas simples da gente fazer. Olha, você já tomou a vacina? Vamos tomar, tal. E tem muita gente que tem CNPJ hospitalar que pode comprar a vacina e ter a vacina no consultório. E com perspectivas, o que falaram bastante no curso, da falta de vitamina D, da obesidade, né? E eu também acho que existe o mundo antes do Monjaro e o mundo depois do Monjaro. Gente, vocês sabiam que as companhias aéreas americanas estão economizando combustível porque o peso da população dos aviões, que você calcula a quantidade de combustível pelo peso que entra no avião, diminuiu depois do Monjaro? E que o Ozempic e o Mounjaro são os 2 medicamentos mais vendidos no mundo, movimentando um mercado de mais de 16 bilhões cada um. Então, assim, a gente tem que saber como é que ele se comporta. E eu acho que é muito bom para o paciente perder peso, ele vai ter uma proteção de retinopatia diabética, e isso que falam da neurite para mim não pega, não. Então, sempre, né, o tabagismo tem que parar. Então, tem agora essa tendência da medicina da qualidade de vida também nas UVIs. E hoje em dia, doenças que a gente achava que eram autoimunes, como, por exemplo, a doença de BC, cada vez mais com novos testes genéticos e com novos estudos, a gente vê que, na verdade, essa doença autoimune é uma doença genética. Então, hoje em dia, cada um pode ir lá, raspar a bochecha e descobrir um monte de coisa dos seus ancestrais. Então, a medicina personalizada e a UVIT personalizada, o teste do quanto aquele paciente vai responder ao medicamento X ou ao medicamento Y, é algo que vai fazer parte da nossa rotina. Então, em UVIT, o menos é mais, o que é muito, muito, muito importante sempre, o exame mais importante da uveíte, a acuidade visual. Isso vai definir a sua conduta. Então, faça bem feito,
a acuidade visual. Muitas vezes você tem um paciente com edema de mácula, com complicação, e se ele é 20/20, você vai esperar e mandar ele voltar no mês seguinte, tá? É, o edema macular cistoide, principal complicação que causa perda de visão. Então, a gente tem que fazer o OCT, tem que procurar o edema de mácula, porque a gente tem que combatê-lo para que esse paciente não tenha uma perda visual permanente. Um contato muito próximo, isso vai fidelizar o seu paciente, vai ajudar o acompanhamento dessa doença crônica. Você tem que apagar o incêndio que ele acontece, porque grande parte das complicações vem durante a, a crise da uveíte, quando acontece o problema, e se inscrever logo no curso e dizer assim que eu tenho muito orgulho dos meus alunos aqui, ó, Liliana, Marcos, Romar, Cris. É uma delícia discutir caso com vocês e o nosso grupo bomba e é assim muito gostoso. Janine, e todo mundo que se inscreveu. Eu tenho muito orgulho dos médicos que vocês se tornaram um ano depois, e eu acho que vocês estão arrasando nos diagnósticos, e eu estou muito feliz. E aí eu vou chamar o Badaró aqui. é, Sabe que a gente já fez uma live sobre isso, né? Mas a uveíte é meu Ikigai. Ikigai é um conceito japonês que mostra que é algo que você ama, que você faz bem feito, que você é remunerado por isso e também que você ajuda os outros. Então, a uveíte é um dos meus ikigais. E pensando assim que o que a gente tem pouco, né, de epidemiologia, que a uveíte ela é presente a cada 64 casos em 100 mil habitantes, a gente teria aqui no Brasil, pela nossa população, mais ou menos 135.680 casos de uveíte. E eu consigo atender uns 1.000 pacientes por ano, porque eu trabalho muito. Ou seja, eu não vou fechar essa conta. E eu não posso deixar esses pacientes desassistidos. Então, se eu treinar 50, 500 pessoas, eu vou ajudar esses pacientes a não perderem a visão. Então, com um raciocínio sistemático, com essa linha de raciocínio, a gente pode, lógico, vai ter 10% lá que é complicado, que até os próprios especialistas em uveíte vão debater, mas a gente consegue ajudar 90% dessas pessoas. Então, estou convocando vocês para ajudar a cumprir meu objetivo de vida, minha meta ousada. E eu botei esse pano de fundo aqui do universo, porque eu sempre gosto de lembrar o quanto a gente é pequeno e o quanto que a gente tem que ser humilde perante a nossa vida, a nossa condição como médico, e que a gente pode sim, com muita vontade, estudar, ir atrás e ajudar todos os nossos pacientes. E assim, para mim, eu acho que mudou muito, né? Antigamente a gente ia no congresso, olha só, o pessoal convida para ir no congresso, aí você gasta 2, 3 mil de passagem, mais a inscrição. Então tem um monte de gente que é caça-níquel, sabe? Aí você fecha o consultório, você deixa de ganhar, você deixa de ficar com seus filhos. Então, para mim, é family first. Sabe, meia hora antes de entrar aqui, eu estava estudando quilombo com o meu mais velho. Então, eu quero que vocês todos sejam felizes com a sua família, com a sua profissão, com vocês mesmos. E a pessoa que é feliz, ela tem algumas coisas em comum, né? Ela tem uma comunidade, ela pratica a comunidade, ela tem gratificação no trabalho e ela tem a família. Então, acho que esse curso
A gente pode fazer na hora que a gente quer, quando a gente quer, ter a nossa comunidade do curso, que é uma delícia. Então, é um curso que, além da gente ter essa meta ousada de juntos combater a Uveite no país, da gente ser amigo e a gente envelhecer mais feliz. Badaró, obrigada por tornar possível um dos sonhos da minha vida. Espero que vocês tenham gostado e agora é com você. Deixa comigo, Alô. Obrigado você. Nossa, é um enorme prazer, assim, compartilhar com pessoas desses mesmos valores que a gente tem aqui. Esse sonho que você tem da uveíte, a gente tem com várias outras doenças da oftalmologia. E pelo fato de muita gente ficar cega sem necessariamente precisar, isso sempre incomodou bastante a gente aqui da Orbit. E aí, esses treinamentos, essas aulas, esses conteúdos gratuitos, essas podcasts, tudo que a gente faz é para entregar para pessoas em diversos níveis de consciência que elas estão, conteúdos diferentes. Então, quem está assistindo um podcast, a gente entende que tem um nível de consciência X. Quem se inscreve no treinamento já tem um nível de consciência que quer realmente melhorar um pouco mais. Quem quer se inscrever no evento presencial, um nível de consciência maior ainda. Enfim, a gente quer agradar todo mundo, entendendo que cada um tem o seu tempo aí. Em relação a esse de Uveíte, eu achei legal quando a gente conversou lá atrás, né? Um ano e tanto atrás, a gente foi sentar para conversar e o que falar do treinamento, a gente falou assim: vamos fazer ele de trás para frente, Elô. Quer dizer, você falou na verdade, né? Vamos fazer ele de trás para frente, Badaró. Vamos ver primeiro o que as pessoas querem e depois a gente vai entregar isso aí que os alunos querem. E a gente fez uma pesquisa com vocês e as principais respostas que vocês deram para a gente quando fala de uveíte foi o seguinte: eu queria aprender caso raro e outras pessoas falaram, eu quero aprender caso corriqueiro. Aí o que a gente dá junto com a Elo fez? Beleza, vamos atender todo mundo. Vamos atender todas essas pessoas. Tem gente que falava, quando a gente mandou essa pesquisa, o pessoal respondia assim: eu quero aprender tudo. Lógico, o veite é difícil. Pouca gente tem a linha de raciocínio certa, a gente falou. Eu quero caso prático, beleza. A gente colocou um monte de caso clínico prático. Tem caso do dia a dia, tem WhatsApp para a gente discutir, tem gente para a gente poder discutir junto, para mandar o caso ali na hora. Ah, eu quero saber quando que eu faço como que eu faço diagnóstico clínico e qual exame que eu tenho que pedir. Beleza, a gente fez as aulas também focando nisso. Exame físico, tratamento. Então, assim, o veite em criança, a gente foi ouvindo as palavras de vocês, de quais exames pedir, por exemplo, sem necessariamente onerar o paciente, e foi montando esse treinamento, foi fazendo um quebra-cabeça e foi chegando no final das contas, a conclusão que a gente chegou é que a gente tem que ensinar tudo. Só que a gente fez de um jeito que não vai ser chato, não é maçante. Pelo contrário, é prazeroso aprender o VEIT e não é difícil. Tem uma linha de raciocínio e tem um jeito. Então, eu já estou deixando uma opção aqui para quem estiver empolgado, que já quiser fazer a sua inscrição, pode fazer de uma vez. Mas, assim, o que você vai aprender nesse treinamento? Você vai aprender tudo. Se você já sabe o VEIT, entra que você vai se atualizar. Se você já toca o VEIT no seu consultório, se você já é o cara que muitas vezes chega para a gente da retina, né, Elô? A pessoa da clínica espera-se que quem é o da retina tem que saber o VEIT, tem que saber o ultrassom, tem que saber algumas coisas. Então, assim, se você já sabe o VEIT, pode se inscrever que você vai aprender mais. Você vai conseguir se atualizar, vai economizar seu tempo, porque você não vai precisar ficar estudando em livro, não vai precisar pegar lendo artigo, como a Elo falou, viajando para congresso, indo para um congresso que muitas vezes você vai assistir uma aulinha que naquele monte de aulas ali você vai assistir uma que te chamou a atenção, que tem um insight legal. Então você assistindo esse treinamento aqui, você tem a oportunidade de economizar muito do seu tempo, aprendendo com anos de experiência da Elo. Então a melhor forma de economizar tempo, eu acho que é isso, é aprender com quem já sabe, modificar a vida dos seus pacientes, que é o nosso propósito que a gente estava falando aqui, mas também a sua vida, porque o VEIT paga bem, né? O VEIT são pacientes que têm recorrência, são pacientes, como a Elo falou, eles não te abandonam, é uma especialidade que tem bastante procedimento, então se você quiser, inclusive, modificar a sua vida, se incluir no mercado competitivo, se você quiser se diferenciar nesse mercado, você pode modificar a sua vida através do conhecimento que você vai ter de UVIT, monetizando esse conhecimento que você tem, inclusive. Então, eu falo que o retorno desse treinamento é um retorno muito óbvio quando a pessoa passa a enxergar dessa maneira. O retorno financeiro é muito bom, o retorno mental é muito bom, o retorno de aprender é muito bom, o retorno de comunidade, que a Elo estava falando, é muito bom, o retorno de você estar se desenvolvendo é muito bom. Então é um retorno muito óbvio que ele acontece. E esse treinamento ele está todo disponibilizado para vocês, ele está disponibilizado durante 12 meses, ele é um treinamento todo online.
As aulas são liberadas sistematicamente, então na primeira semana você vai ter umas aulas, na segunda semana vai ter liberação de outra, depois na terceira semana tem outra, então ele é liberado aos poucos. Existe um porquê, as aulas não são todas liberadas no mesmo dia, porque existe uma linha de raciocínio que tem que ser treinada para depois você chegar nas aulas do futuro. Então, primeiro você tem que assistir as aulas básicas para depois assistir as aulas lá da frente. E aí lá na frente vão ter todas as aulas liberadas. Já está lá disponível para quem quiser assistir. Quem fizer e completar vai ter a certificação da Orbit. Isso aqui eu acho que é muito legal, né, Lu? Que é o nosso grupo de discussão. A gente já falou algumas coisas sobre isso aqui. E se você quiser abrir, testar, ver se você gostou ou não, você tem garantia de 7 dias. Nenhum aluno pediu, tá, Elo? É devolução da inscrição depois Que dos bom. 7 dias. Sinal de satisfação. Eu vou mudar a minha tela aqui, vou descompartilhar e eu quero mostrar para vocês o treinamento como ele é por dentro. Se alguém puder apagar, deixa eu apagar aqui essa. Tem alguém desenhando na tela, gente, por favor, se puder parar, limpar todos os desenhos. Pronto. Eu queria mostrar para vocês, a gente tem um módulo de boas-vindas, depois tem esse de epidemiologia das uveites do Brasil, porque de nada adianta, né, Lô? A gente ficar falando de uveíte que acontece no Japão e no Brasil a gente tem tóxico. Então a Elo fez um mapeamento de quais são as uveites mais frequentes do Brasil, para a gente entender como que trata a uveíte do paciente que vai chegar no seu consultório. Você não tem que saber o que tratar da uveíte do Japão. Depois, como eu estava falando, tem uma sequência, né? Então a próxima aula é essa de raciocínio inteligente em uveíte. E aí a gente veio pela ordem que a Elo apresentou, a ordem de prevalência mesmo das doenças, né? Toxoplasmose, uveíte anterior. E aí, a partir daqui, você pode assistir na ordem que você quiser. São aulas independentes, mas que você, se tiver um paciente com uma suspeita de uma uveíte intermediária, você vem assistir essa aula de uveíte intermediária. E todo esse conteúdo que eu estou mostrando, ó, toxo, uveíte anterior, Vogt, sífilis, esclerites, uveíte intermediária, HIV, BC, uveíte não infecciosa, uveíte na infância, ENDOF, casos clínicos desafiadores. Então você imagina o que, que tem aqui dentro, né? A hora que abrir aqui vai sair um vespeiro daqui de dentro. Dicas rápidas, bate-papos e esse e-book também, que é um e-book de biomarcadores e UVIs. Então é um treinamento que está bem completo para você sair falando, sabendo tudo de uveíte. E aqui, Elô, eu até quero contar uma outra história que a gente entrou pouco nesse assunto quando a gente estava falando de uveíte, mas assim, a gente fala das habilidades complementares, né? Que a gente vai treinando, a gente vai treinar o veíte, beleza. Aí você falou de OCT aqui em algumas horas. Você mostrou cirurgia de catarata. Você foi mostrando várias situações onde os conhecimentos vão se completando, né? E um conhecimento que eu acho que faz total sentido para as pessoas que estão nesse treinamento que estão entrando nesse treinamento de uveites é o conhecimento de angioflúor. Porque angioflúor, uma das grandes indicações que ainda existe da angioflúor hoje é o uso em uveites, que faz com que a gente tenha uma precisão melhor de diagnósticos e acertar nas condutas dos pacientes. E aí eu queria mostrar para vocês também o treinamento de além da fluorescência do módulo de angioflúor. Tá? Eu estou mostrando isso porque ele tem uma similaridade com os pacientes de uveíte. Só mostrando rapidamente, é um treinamento que mostra, primeiro tem um onboard mostrando o que vai se esperar, conceitos básicos de angioflúor, eu te falo quais são os materiais que você precisa para realizar um exame de angioflúor com técnica precisa, para não desperdiçar material, quando que você consegue otimizar os custos da sua clínica, inclusive. Quais são as aplicações da fluoresceína oral? Quando que você pode usar a fluoresceína oral hoje em dia, que é um assunto super quente, principalmente quando a gente vê esses equipamentos de grande angular, é um assunto muito legal que pouquíssima gente domina, o uso de angioflúor oral. Esse aqui que é um grande medo infundado que as pessoas têm de eventos adversos e protocolos de segurança. Então tem um módulo só disso, falando para você qual é a probabilidade de um evento acontecer, categorizando eles por gravidade e solução. Como é que você soluciona cada evento que se ele acontecer? Como que você identifica, como que você soluciona e como que você treina o seu time, para que o time não fique desesperado achando que o paciente está vomitando. É a mesma coisa que choque anafilático, porque o karma que tem em cima da angioflúria é esse. Depois tem a aplicação prática com as fases do exame, né? Fluoresceína normal e as alterações. Como que faz os laudos e as aplicações em prática clínica, né? Com um monte de exemplos práticos no dia a dia. Eu acho que são dois treinamentos que têm tudo a ver, são complementares. Eu vou deixar o link dos dois aqui depois. E aí, que rufem os tambores, eu vou sortear o nome baseado no nome.
Siri. Você não, Siri. A Siri quis participar do sorteio aqui também. Vou sortear uma vaga dessa inscrição desse treinamento de UVITs, tá? É o treinamento de UVITs que a gente vai fazer o sorteio aqui. Muita gente quem está aqui agora vai ter a oportunidade. Eu já fiz o upload de vocês todos aqui nessa plataforma. E aí ele sorteia o nome de uma dessas pessoas que está listada aqui, tá? Pode apertar, Elo? Bora? Então, beleza. Vamos ver quem que sai aqui. E quem não sair, espera mais um pouquinho que a gente ainda vai tirar umas dúvidas daqui a pouco. Stefano, ó, esse nome deve ser italiano, inclusive, nem é brasileiro, né? Stefano, então a gente entra em contato com ele, pode mandar mensagem para a Nina, ou então a gente mesmo entra em contato, tá? Eu também vou entrar em contato com ele para poder dizer que ele ganhou o sorteio da inscrição do curso de UVITs. E aí, deixando para vocês aqui, eu vou deixar os dois links do treinamento de UVIT e do treinamento de Angioflúor e UVITs juntos. Essa daqui como a gente estava falando, né? Até deixando, se a gente separar aqui os dois treinamentos, esses são os valores unitários deles, mas a gente está com essa campanha de querer realmente difundir esse conhecimento e a gente fez um evento acho que é um evento no brain mesmo que fala, né? Assim, que é um evento que é para vocês entrarem e realmente modificarem a carreira de vocês com esse valor diferenciado para quem fizer a inscrição hoje ainda. Então, eu vou deixar os dois QR Codes aqui e eu queria pedir para alguém mandar no link aqui no grupo também, para quem estiver fazendo quem quiser fazer pelo computador também poder fazer, e quem quiser fazer pelo celular pode ler o QR Code que está aqui. E aí, outra coisa que eu queria falar com vocês agora era sobre. Eu queria que você contasse um pouco melhor, Elô, daqui a pouquinho, sobre a sua experiência lá no evento. Eu tenho umas dúvidas importantes para te falar sobre isso. Mas assim, completando o nosso treinamento, falando assim, como é que a gente faz como é que faz para ele ficar cada vez melhor, cada vez mais completo, cada vez mais um negócio que realmente vai ser disruptivo. E falou, pô, beleza, vamos pegar esses casos desafiadores, que é aquele que eu estava mostrando para vocês ali, e colocar como bônus, casos que a Elô tem dificuldade de raciocinar. São, assim, é realmente exceção, casos que realmente são difíceis, a gente bota caso lá também, para você aprimorar cada vez mais. Um outro bônus que é muito legal que a gente fez é esse handbook de UVITs, né? É um manual de consulta rápida para que você tenha ele para sempre com você, né? Uma coisa que fica para você depois do que o tempo do treinamento acabar, mas você vai ter sempre a oportunidade de consultar de forma rápida esse e-book para você precisar lembrar de algum detalhe, alguma coisa de diagnóstico, alguma coisa de conduta. Por exemplo, a gente sempre está falando aqui de lógica no raciocínio da UVI, que eu vejo que muita gente tem dificuldade. Então vamos pensar, precisa ver uma linha de raciocínio. Quais são as UVIs infecciosas que eu preciso pedir um exame para solicitar? Está lá no e-book. Você vai ver de consultar ele de forma rápida quais são as principais informações na palma da sua mão ali para fazer o diagnóstico diferencial. E aí, se você já tem aquela linha de raciocínio imputada dentro da sua cabeça, aí o negócio fica muito mais fácil, muito mais claro de ver. Tem uma outra aula bônus que eu achei muito legal também, que é essa de pensamento disruptivo que ela fez. E aí, Elu, eu queria que você contasse um pouco melhor como é que foi, na verdade, essa experiência de ter entrado nesse curso. Pelo seguinte, qual que é a minha questão? Você falou aí que tem paciente com 15 anos de história com você, ou seja, você tem mais de 15 anos tratando o VIT. E você ficou uma semana estudando o VIT na Bélgica. Assim, como que é essa. Por que que você foi fazer esse curso e o que que você viu de diferente? Qual foi o seu motivador o que que você tinha de novo para aprender lá? Por que que você acha que você tinha que aprender novo? Porque você é uma referência para a gente. A gente acha que você já sabe tudo. Por que que você parou sua vida uma semana, deixou seus filhos para trás e foi lá estudar o VIT de novo? Me conta sobre essa experiência do curso lá. Bom, eu acho que a gente, na vida, né, a gente sempre tem que aprender. E eu, hoje em dia, com três filhos, eu escolho muito bem os lugares que eu vou e os lugares que eu não vou. Eu tenho dito muito mais não do que sim para a maioria dos congressos, mas eu tinha feito esse curso, e na época era em Veneza, em 2011.
E muito do curso do Orbit foi baseado nesse curso que fizemos, que também foi de um médico sonhador, ele era alemão e ele chamava Manfred Zierhut, e ele tinha o objetivo de vida de melhorar o acesso ao veículo no mundo inteiro. Então, na época, em 2011, eu não tinha condições e eu fui como bolsista, de um país em desenvolvimento. E esse curso mudou a minha vida, porque quando eu voltei de lá, todo mundo achava, nossa, ela sabe tudo. E não, era porque eu tinha tido esse curso com um cara que entendia muito de UVI e que simplificou as coisas para mim. E depois nós ficamos bastante próximos, né? Porque ele era da sociedade, a USG é um International Uveitis Study Group, e para a gente entrar, para a gente aplicar, tem que ter pelo menos 10 artigos publicados em UVIT, tem que ter a experiência na área, e eu sempre quis fazer parte desse grupo porque eu admirava muito esse grupo de pessoas que são apaixonados por UVIT como eu. Eu te falei que eu tenho uma história pessoal que meu pai tinha uveíte e apesar de ser uma uveíte besta, era um Fuchs, meu pai sofreu pra caramba, a família inteira sofreu porque falaram que ele tinha BC, que ele ia ficar cego, inclusive por isso que ele foi ser oftalmologista. E lutou com a uveíte a vida inteira e graças a Deus faleceu enxergando. Então, quando eu fui para lá, foi um game changer, assim, que eu vi uma moça da Índia falando, ela era nova na época, falando da tuberculose, de toda a análise multimodal, da autofluor, então aquilo foi ficando automático na minha cabeça. Coisas bestas que, por exemplo, a transiluminação setorial de íris, que é a herpes, ah, a uveíte por Avalox, foram coisas que eu vi pela primeira vez lá e que às vezes ao longo da vida, muitas vezes anos depois, eu vi um caso e eu lembrei do Manfred falando. Então, outro dia um amigo nosso que é intensivista mandou uma foto de uma orelha inchada e de uma esclerite pro meu marido. Eu nunca tinha visto um caso desse, mas eu bati o olho, eu falei na hora, relapsing policondrite, policondrite recidivante. Então aquilo foi tão legal para mim, que eu queria, eu precisava escolher, né? E a gente tinha outros eventos, tinha acabado de acontecer a Brascas, tinha o Congresso de Oveite aqui, que ia cair nas férias dos meus filhos. E como eu te disse, que para mim é family first. Você é um melhor médico se você sempre colocar a família em primeiro lugar e se você tratar o paciente como a sua família. Então, a minha prioridade era poder ter um tempo de qualidade com os meus filhos, para que eles pudessem estudar, e eu também queria devolver para o curso a oportunidade que eu tive 15 anos atrás, que mudou minha vida pessoal e profissional. E então foi por isso que eu escolhi ir nesse curso. E também o Manfred faleceu tem 2 anos. Então eles tinham parado o curso porque o curso era ele. E aí eles resolveram se juntar para fazer de novo. E o melhor do curso é quando eles botavam uma imagem lá na tela, você escutar a reação do pessoal dos lugares diferentes, assim. Então, às vezes tinha uma toxo, era óbvio para mim, mas não era óbvio para os outros. E um BC, que a minha amiga que estava sentada do meu lado, era óbvio para ela a condução, as complicações, os casos diferentes. Então, é muito gostoso você ter essa troca e num grupo muito comprometido, como médico, e eu gosto desse tipo de médico, o médico que se preocupa com o paciente e que se coloca no lugar deles. E principalmente teve uma indiana que chama Visali Gupta, depois vocês dão uma olhada lá, que todos os estudos de anjo são dela, e ela é uma baita médica, assim, tem muita mão em tuberculose. E ouvi ela falar assim, olha, eu ficava 10 horas e meia sentada lá
e chegava no hotel ainda ia estudar minhas dúvidas. Então, acho que a gente sempre tem que aprender, e para que eu ficasse longe de casa, dando trabalho, né, para o meu marido assumir a logística, que também não é fácil, que eu sou necessária aqui, né, para levar, para buscar, para estudar, mas tinha que valer a pena. E valeu muito a pena. Foi por isso que eu resolvi ir para lá. Ah, muito legal. Tem alguém do treinamento que tá aí? Que participou, que tá aqui agora na live ainda? Podia abrir a câmera para contar um pouquinho como que foi a participação? Tem muita gente aqui, eu não consigo filtrar todos que participaram. Badaró, Opa, fala aqui. tudo bem? Eu não fui Beleza, e você? aluno do treinamento da Elo no Orbit, mas eu fui aluno dela quando ela foi chefe do setor de veículos lá da escola. E eu sou fãzaço dela, ela sabe disso. Primeiro eu fui Uhum. aluno, É daí depois a verdadeiro, é gente. recíproco. Primeiro eu fui aluno, depois eu virei médico especialista junto, daí eu continuei fã, e agora a gente é amigo e fica trocando sempre caso e ideias e escrevendo coisa junto, estudando junto. E eu tenho ela como referência aí, como eu acho que muitos daqui. Eu só queria agradecer e parabenizar você, Lô. Você brilha. Obrigada, imagina. É sim, ela é ótima mesmo. Enfim, se tiver mais alguém aí puder abrir a câmera pra gente bater um papo. Você sabe aí, Elô, de cabeça? Fala aí, quem o. Olha, o que eu Vamos tô ver se vendo eu. aqui, Que aí a gente chama acho pelo nome, assim. que tem o Rui que tá online. Deixa eu ver aqui. Vamos catar aqui pelo O, nome, ó. o Romar tava O Romar já saiu, acabei de procurar ele e aqui. saiu. Deixa eu ver aqui. É muito, aliás, o grupo de WhatsApp acho que é uma das coisas mais legais. É, no grupo é muito legal mesmo. Eu vou mostrar aqui como é que ele tá, só pra quem tem ter noção aqui, para as pessoas terem noção do nível que é lá, né? Cadê? Uber Eats de AZ, o pessoal aqui, ó, um print da. Esse aqui foi um que eu mandei essa semana, inclusive, né, Lu? Eu vi esse paciente de novo, tá bem Uhum. melhor, tá? Eu vou Ah, que contar a bom. história dele pra vocês rapidinho. Olha só, é um paciente que eu operei, tá? Eu que fiz. Esse aqui é o pré-operatório dele. Ele tinha tido Steven Johnson um ano atrás, um paciente HIV positivo. Teve Steven Johnson quando ele estava tratando uma neurotóxico dele. E aí, uma úlcera de córnea super grave, hipópio, diagnóstico diferencial muito difícil na época, porque ele estava hospitalizado e sedado. Então, ficou na dúvida se era uma endoftalmite ou não, ainda nessa época, né? E aí acabou evoluindo bem em termos corneanos, né? Assim, apesar disso que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma membrana amniótica que contraiu um pouco, mas está super neovascularizado. Esse aqui é o pré-operatório dele. Ele estava com a catarata e esse aqui estava tudo sinequiado. Mas assim, a cirurgia em si que eu fiz foi uma cirurgia tranquila. Eu consegui fazer a faco, colocar a lente no saco. Como ele tinha uma opacidade vítrea residual, eu fiz uma vitrectomia também. Mas ele não dilatou bem e eu deixei vítreo na base. Então não deu para tirar tudo. Com poucos dias depois, uma semana depois de pós-operatório, ele estava com esse plastrão de segmento anterior. Tá? Aqui não tem hipópio, mas tinha um plastrão no segmento anterior, tudo, a acuidade visual pior. No exame de ultrassom dele, o fundo de olho era impossível, né? Vocês já devem imaginar isso aqui, era impossível ver fundo de olho. Mas o ultrassom dele era bom, tá? Vocês veem que é uma cavidade vítrea limpa e tinha um DC seroso. Isso aqui é um DC seroso, tá? E aí a gente ficou na dúvida, né? Discutimos lá no grupo e tudo, a gente ficou na dúvida do que fazer com esse perfil de paciente, né? E a Lu até deu a dica, né, de botar uma imagem do lado da outra, pré e pós-operatório, para avaliar o aumento da intensidade da neovascularização que aconteceu aqui, depois da cirurgia. E ela falou, Badaró, calma, vai dar tudo certo, corticoide. Ela inclusive sinalizando para a gente aqui onde são as áreas de mudança de padrão. E ele tá melhorando, tá, Elo? Eu tô com ele com corticoide de hora em hora. Ele foi ontem lá no consultório. Já não tem mais o DC, o vítreo dele tá limpo. Tem um vítreo na base vítrea ali ainda que eu não tirei totalmente, né? Porque, enfim, já ficou lá. E eu não consegui tirar foto ontem porque ele tava com muita fotofobia. Mas esse plastrão de segmento anterior já tá sumindo. Ele tá com uma opacidade na lente só agora.
e a acuidade visual dele tá melhorando. E o outro olho é uma decimetocele que tá com tassografia, o outro olho tá mais grave, esse aqui é o melhor olho dele. Então, assim, é um caso super dramático que a gente conduziu em grupo, difícil, que eu ia pedindo ajuda de todos eles lá o tempo inteiro, todo mundo foi ajudando em conjunto. E a gente tem um monte de casos, né? Isso aqui são algumas pérolas que a gente tem lá. Tem achados de exame físico, a gente vai mandando. Tem. Esse aqui foi um que eu mandei também há um tempo atrás, né? Um caso que chegou para mim para tratar o veite, mas que na verdade não era o veite propriamente dito, era só uma oclusão de veia central da retina, mas que veio para fazer toda a propedêutica de uveíte. A gente vai mandando caso lá, aprendendo os casos com os casos um do outro. Enfim, é um grupo bem rico, um ambiente super agradável, não tem fofoca, não tem spam, não tem nada de que não seja positivo ali dentro. Então eu recomendo a todos vocês que participem também. Enfim, se alguém tiver mais alguma dúvida, você quer falar alguma coisa do grupo, Elô? Não, só que é muito legal. Eu estava até pensando, né, que algum dia eu queria comer uma pizza com todo mundo do grupo, mas o pessoal cada um é muito interessante porque a gente tem gente de quase todos os estados, metade é homem, metade é mulher, e a grande maioria é médico que já tem o seu consultório há muitos anos e que quer aprender a resolver os casos. Ó, o Ricardo pediu para liberar aqui Acabei de o liberar. micro. Ah, então, isso é o mais legal, né? A gente poder trocar e sentir que a gente realmente está ajudando lá na ponta, né? Ricardo, quer falar alguma coisa aí? Tá contigo aí. E a outra questão é essa que a gente falou também, né, Lô? De ROI, né? Assim, o que o curso traz de retorno para a pessoa, né? Acho que isso aí ficou meio claro, assim, mas acho que financeiramente o retorno é muito válido, né? Também até por causa dessa questão dos procedimentos, assim, acho que o curso se paga sozinho. Isso é uma das coisas que eu vejo que o pessoal às vezes tem bloqueio também de falar, o treinamento tem esse valor e tal. Falar, gente, o curso se paga. Pode saber que você vai ganhar de volta isso daí com poucos pacientes que você estiver atendendo, com segurança, você vai conseguir, o curso vai se pagar sozinho. Todos os nossos treinamentos também têm essa preocupação, né, de trazer para a pessoa que está participando. Não, Ricardo, não está te ouvindo, não, tá? Eu Para não. trazer para o treinamento da pessoa uma habilidade suficiente para ela monetizar e o curso paga sozinho. A Sara mandou uma pergunta aqui para você, Elô. É possível o veíde posterior por tóxico sem lesão retiniana aparente no mapeamento de retina? Não. Assim, não vou falar que eu nunca vi, porque a gente teve um paciente com tumor muito grave, que ele não tinha lesão de retina e o acuso veio positivo para tóxico, mas a resposta é não. O tóxico é uma veíde posterior, dá uma retinocoroidite aguda focal com opacidade vítrea em cima, headlight in the fog. Então, ó, tem que procurar bem, que às vezes a lesão não é tão aparente. Às vezes a gente não consegue achar, ela é pequena, mas é, não é possível. A resposta é não, porque em 99,999% dos casos, não. Ricardo, Sara tá agradecendo aqui de novo. Então é isso, gente. Ricardo não conseguiu falar, não fui eu que limitei. Ele até já saiu. Obrigado, tá, Elô? Obrigado por tudo. Obrigado Obrigada a você, Badaró. por você Boa estar com a noite aí gente para mesmo. todos. Valeu. E a gente vai entrar em contato com vocês aí. Quem tiver alguma dúvida, fala com a Nina. Conversa aí, tira as dúvidas que precisar. E amanhã eu vou abrir mais uma live lá no Instagram. Quem tiver Ó, mais dúvida, pode tem mandar lá mais uma também. pergunta aqui que é muito interessante, da Andrea Lenz. É possível toxocongênita em um gêmeo e outro não? É, isso é muito interessante. A mulher, ela pega a toxo, quando ela pega muito no começo da gravidez, você tem complicações tão graves que geralmente são incompatíveis com a vida. Mas, quando ela pega com 26, 27 semanas, é quando o feto está todo formadinho e que vai dar
o problema no olho. E a placenta, ela funciona como se fosse um filtro da toxoplasmose. Então, ela tem a parasitemia na mãe, né, que vai correr no sangue. Existe um delay entre a toxo na mãe e no filho. É, isso, assim, é muito difícil falar tudo isso, né? Mas quando a placenta ela fica infectada, você tem o líquido amniótico e uma das formas de você fazer o diagnóstico no bebê é você fazer uma paracentese do líquido amniótico e fazer PCR do líquido amniótico. Então, se você tiver gêmeos com duas placentas, você pode ter tóxico em um e não ter tóxico no outro. Inclusive, na época do Zika, isso aconteceu. Teve um com Zika e outro sem Zika. Mas tem um caso lindo de Chapecó, do Joãozinho e da Jana, que eles têm trigêmeas com lesão de tóxico congênita nas três, só que elas são univitelinas. E aí, às vezes, um vai ter sorte, né, de ter uma lesão fora da mácula, mas a maioria com tóxico congênita tem aquela lesão macular típica em roda de carroça por conta do desenvolvimento embriológico da retina nesse momento da infecção. Olá, o Ricardo está falando. No dia que eu mais queria falar, meu microfone não funciona. Andréia, pode me mandar mensagem, viu? Estou à disposição para te ajudar no que for possível. Ricardo, escreve então, se você não pode falar. É isso aí, pessoal. Obrigado, então. Até a próxima, tá? Beijo para todo mundo. Até mais. Aqui, ó, o Rui falou.